E por que lidar com as distorções? Por que que nós precisamos lidar com essas distorções cognitivas? Elas podem estar por trás dos comportamentos mais disfuncionais dos nossos pacientes, tá? E elas justificam, como eu disse, a atitude negativa do nosso paciente. Então, aquele comportamento mais disfuncional, mais podre do paciente, que realmente prejudica a vida dele, que prejudica os seus relacionamentos, que prejudica, que distancia ele dos seus objetivos, de certo modo, tende a estar relacionado aí com alguma distorção cognitiva. Tá? Então, elas podem estar por trás do comportamento mais disfuncional do paciente, justificando esse comportamento, justifica, tipo assim, é lógico que eu vou ter esse comportamento. Olha que terrível que eu estou pensando. Então, faz muito sentido eu ter este comportamento, de certo modo. Isso traz grande sofrimento para aquele paciente. Traz grande sofrimento, como eu disse, nesse momento e também no futuro, porque às vezes ele não faz o que ele deveria fazer, não faz o que ele poderia fazer, o que ele precisava fazer. Isso traz um sofrimento futuro também. E se a gente não lida com essas distorções, o paciente se mantém no seu problema e simplesmente não melhora. Então, por isso que é o tema dessa live. Então, as 5 coisas que o psicoterapeuta, se não tratar, o paciente não melhora. Se você não tratar essas distorções cognitivas, o paciente não vai melhorar, porque ele vai se manter com essas distorções, ele vai continuar tendo comportamentos bem disfuncionais e simplesmente fica ali para sempre, tá? Então, é isso. Então, é por isso que é importante lidar com as distorções cognitivas, para a gente cortar o ciclo de funcionamento dele, aí, o ciclo de manutenção da dor. E ao identificar as distorções cognitivas, né, por que que é benéfico, né? Por que que elas podem ajudar quando a gente consegue identificar essas distorções cognitivas e começar a trabalhar com elas? Por que que pode ajudar? Por que será? Porque ao identificar as distorções, a gente consegue rotular, então, os pensamentos automáticos, e fazendo isso, a gente consegue distanciar. Pode parecer uma coisa muito besta, mas isso é uma coisa que acontece. A gente consegue distanciar o paciente do seu pensamento disfuncional. Porque quando a gente pensa no como surge o pensamento automático, por exemplo, e na resposta que ele gera, é muito uma coisa, é muito rápido, né, então tem estímulo, pensamento, estímulo, pensamento, e depois nós temos pensamento, resposta, pensamento, resposta. Então um pensamento já tem ali a emoção associada àquele pensamento, ou tem um pensamento já tem o comportamento, já tem a resposta fisiológica. Isso acontece porque o paciente não tem a consciência do seu pensamento disfuncional, né? Ele não tem a consciência daquele pensamento, ele não consegue identificar que aquele pensamento é problemático e coisas nesse sentido. Quando a gente rotula esse pensamento, a gente já coloca a ideia no paciente que, poxa, então, se ele tem uma descrição, se ele tem um rótulo, um possível rótulo, já mostra que esse pensamento pode ser inútil, já mostra que esse pensamento pode ser exagerado, que esse pensamento talvez seja falso, de certo modo. Fazendo isso, então, rotulando os pensamentos através das distorções cognitivas, a gente consegue ajudar o paciente a se distanciar dessa questão, distanciar o tempo aí de estímulo-resposta, onde temos pensamento e resposta. E o paciente pode levar um tempo maior nesse processo, onde então ele vai ter o pensamento e, ao invés de tipo logo de cara já responder, ele tem um pensamento e fala, pô, isso talvez seja uma catastrofização. E isso diminui, isso aumenta aí o tempo na questão que leva para ele ter uma resposta disfuncional. E o processo de realizar a avaliação dos pensamentos, o processo de realizar a rotulação dos pensamentos dentro das distorções cognitivas ajuda bastante nesse processo, tá? E dessa maneira fica mais fácil dele também conseguir desafiar os pensamentos disfuncionais e obter aí respostas alternativas aos seus pensamentos, tá bom? Então, rotular os pensamentos ajuda bastante ele distanciar e obter também respostas mais funcionais aos seus pensamentos disfuncionais. Então, o que muitas pessoas acabam aí fazendo, né, quando a gente pensa na questão do atendimento clínico, é que às vezes elas não ajudam o paciente a identificar justamente os seus pensamentos, de forma que eles podem ser aí é, é, distorções cognitivas, né? Então, às vezes o terapeuta, tô difícil hoje.
Às vezes o terapeuta está trabalhando ali com o paciente e ele não consegue ajudar o paciente a identificar o seu pensamento disfuncional e ajuda eles a identificar que esses pensamentos podem ser erros cognitivos e não demonstrando que esses erros comuns, que esses erros são comuns de acontecerem em quadros parecidos com o dele. Porque quando a gente consegue ajudar um paciente, pensa assim, um paciente depressivo, que a gente mostra para ele que é comum ele ter um certo tipo de pensamento, um certo padrão de pensamento, a gente consegue distanciar ele um pouquinho daquele processo, onde ele consegue entender que não é ele necessariamente o problema, mas a forma como ele está pensando que é o problema, de certo modo. E se a gente mostra para ele que é muito comum pacientes em situações parecidas, pacientes aí que estão também sofrendo com o mesmo transtorno, sofrendo com o mesmo problema e tudo mais, costumam ter esse tipo de funcionamento, aquilo tranquiliza bastante ele e ajuda ele a estar mais disposto a identificar essa forma de pensar e a lidar também melhor com essa forma aí de pensar, tá bom? Então é um erro você não ajudar o paciente a identificar aí as distorções cognitivas e tudo mais. Isso pode ser um problema até em alguns momentos. Então, por onde começar, de certo modo, né? A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer muito bem o modelo cognitivo do seu paciente, conhecer o modelo cognitivo de modo geral, né? Entender que é um modelo cognitivo? São situações, de certo modo, né? São eventos que geram uma interpretação daquele evento. Então, temos aí uma interpretação daquele evento, e essa interpretação gera, então, reações, que é uma resposta fisiológica, uma resposta emocional e uma resposta aí também comportamental. Quando a gente conhece, então, o modelo cognitivo, sabe que o paciente funciona dessa maneira, explica isso para o paciente, que as interpretações dele afetam tudo isso, de certo modo, a gente consegue então trabalhar depois com as distorções. Aí a gente conhecendo as distorções e conhecendo as consequências de cada uma dessas distorções, isso ajuda no processo também, porque a gente mostra para o paciente, a gente consegue já vir preparado mais ou menos, tipo, olha, se você continuar nesse ritmo de pensamento, é possível que isso e isso aconteça. Tá? É bem provável que se você continuar com esse pensamento, você vai ter este comportamento. E aí você ajuda o paciente a lidar melhor com isso, mostrando para ele evidências que que coisas negativas podem acontecer, de certo modo, se ele continuar neste mesmo aí, processo, tá bom?